E a mensagem desta manhã, implicações espirituais, estamos caminhando ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, dessa vez do versículo 14 ao versículo 22. Eu peço que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, de 14 a 22. Nesse capítulo nós já vimos Paulo exortando a igreja. Na mensagem anterior, vocês lembram o versículo 13, ele falando sobre tentação. Basicamente o que ele diz ali é que a tentação sempre pode ser vencida. Não existe tentação que você não possa vencer, irmão. E Deus não tira você da tentação. Ele não tira a tentação. Na verdade, Deus não envia a tentação, mas também não tira você, como se fosse aquele tipo de pai ou mãe que afasta o filho de tudo, coloca uma bolha em volta da criança, a criança nunca experimenta nada. Ela não pode cair, já viu aquele desenho, aquela foto lá de uma criança que foi arrumada pela avó? Ela está com capacete, está com joelheira, está com caneleira, está com... parece um jogadorzinho de futebol americano, não é? E isso é só para dar uma volta no jardim. Tá? Então, tem pais, às vezes, que fazem isso. Nosso Deus não faz isso com a gente. Do lado do diabo é tentação, é acusação. Do lado de Deus é provação. E Tiago diz na sua epístola que nós devemos ter alegria quando nós passamos por várias provações. Porque é nas provações que nós verificamos a nossa dependência de Deus. Então, antes de você murmurar, murmuração não é do povo de Deus. No capítulo 10, no início, nós vimos vários exemplos do povo de Israel. Nós vimos que eles foram alvos de grandes privilégios, como os coríntios também foram, como a igreja é. O povo de Israel da Antiga Aliança foi alvo de grande privilégio. Não é? Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram pela nuvem e pela coluna de fogo, eles foram, por assim dizer, batizados em Moisés e no mar, na nuvem. Eles também receberam o pão, o sustento diário de Deus, mas o tempo todo reclamando, o tempo todo querendo voltar para o Egito, o tempo todo dizendo que Deus não era capaz, que Deus não faria, que Deus não os amava, e por aí foi. Então eles foram reprovados por Deus e pereceram no deserto. Paulo está alertando a igreja que, olha, Deus leva a sério há implicações espirituais em tudo que nós fazemos. E aí ele diz, não veio sobre vocês tentação que não fosse natureza humana. Deus dá o escape, Deus é fiel. O que significa o seguinte, você nunca vai sofrer uma tentação de anjo, por exemplo, que um anjo poderia sofrer. Você não vai sofrer, você vai tentar sempre sofrer. Todas as tentações que vierem sobre você serão no âmbito humano. Serão para seres humanos mesmo. Não tem nada além das nossas forças, não. Nós só tropeçamos e caímos porque, em última análise, nós queremos. Nós não nos preparamos, nós não confiamos no Senhor, não andamos na presença do Senhor. Pastor, essa semana eu fiz isso. Tá? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da Bíblia? Eu leio de vez em quando. Como é que está a sua frequência aos cultos? O seu senso de pertinência, de pertencimento ao povo santo, ao povo separado por Deus, ao povo da aliança? Venho aqui, pois eu não venho tanto. Eu quero fazer outra coisa, eu quero visitar outra igreja para sei lá o quê. Porque tem uma festa que um amigo fez. E aí depois essa pessoa está tropeçando e estranha. Paulo está dizendo, olha, não, você não precisa cair. Antes da presença do Senhor. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que nós não cometeremos algum pecado, irmão. Nossos pecados são muito mais. Quando o salmista diz, perdoa a minha iniquidade, que é grande, ele sabe o que ele está falando. Uma vez eu vi alguém repreender numa pregação, o negócio assim, dizendo assim, já viu aquela pessoa que ora? E ela diz assim, perdoa a multidão dos nossos pecados. E a pessoa diz, não pode ser, como é esse crente está pecando assim? Aí, meu irmão, no final das contas, essa oração está correta. Obviamente, se essa pessoa que está orando, né, e dificilmente alguém faria isso, mas se essa pessoa que está orando é aquela que está vivendo no pecado, enfiada no pecado, cometendo pecado o tempo todo realmente, temos um problema aí. Mas, por outro lado, os nossos pecados são muito sutis. Às vezes você nem os percebe. Às vezes você não sabe que cometeu um pecado. É por isso que nenhum de nós pode dizer, não pequei. Quem diz que não peca, chama Jesus de mentiroso.
Então, conquanto seja para nós viver uma vida de santidade, crescimento em santidade, nós precisamos ser humildes, confessar a nossa dependência do Senhor e dizer, Senhor, realmente tem... Quando eu paro para pensar assim, eu começo a me lembrar, né, aquilo não podia, eu não podia ter pensado aquilo, eu não podia ter falado aquilo. É bom parar por aí e dizer, Senhor, livra-me dos que me são ocultos. Não há essa oração na Bíblia? Perdoa-me os pecados que são ocultos, que eu não percebo. Então, o que é que eu faço? Eu ando na presença de Deus. Eu faço uso dos meios de graça. Eu faço uso das disciplinas espirituais. Mas se eu não faço uso disso, não devo estranhar que eu esteja recorrentemente caindo aqui, caindo ali, o tempo todo. Então, depois de ter colocado isso, Paulo vai entrar numa penúltima situação ainda nesse capítulo, e você vai lembrar que essa é uma das maiores seções da primeira carta aos Coríntios, começando no capítulo 8, indo até o início do capítulo 11. Eles levantaram a questão, a gente pode comer comida que foi oferecida aos ídolos? E Paulo diz, vamos falar de algumas outras coisas antes de responder essa pergunta com sim ou não? Vamos falar da maturidade de vocês? Vamos falar da sensibilidade de vocês aos demais irmãos no corpo de Cristo? Vamos falar do que realmente significa ser forte em Cristo? Forte a ponto de desistir dos direitos que se tem? E para nós parece que isso é muito difícil hoje, porque nós vivemos em época em que os direitos são mais importantes. As pessoas conseguiram inventar um negócio. A gente quer direitos e direitos e direitos, sem nunca perguntar qual é o meu dever. Uma das primeiras coisas que eu aprendi já na escola, no meu tempo de primário, é que para todo direito existe um dever que faz a balança ficar no ponto certo. Nós temos aí uma geração, e quando eu falo de geração, não estou falando só de jovens e adolescentes, não, irmãos. Não é só isso, não. Tem muito aí velho, barbado aí, pedindo, querendo a mesma coisa. Eu quero é direito, eu quero é direito, eu quero é direito. Dever, não. Obrigação, não. Tem muito homem, muita mulher adultos, querendo isso. O que você acha que esses adultos vão ensinar para a geração seguinte? E aqui nós aprendemos que ser forte em Cristo, entre outras coisas, Paulo gasta o capítulo 9 para falar sobre isso, para mostrar, ele se mostra como exemplo, né? Eu não estou falando, olha, eu não estou nem falando desse negócio de comer ou não comer uma comida, porque você não precisa ir lá no templo comer uma comida oferecida, que foi oferecida aos ídolos. Estou nem chegando nesse ponto. Eu estou falando do ministério cristão, eu estou falando do sustento do ministério cristão, e estou falando por que eu abri mão de receber sustento, algo que o Senhor Jesus autorizou fazer, mas eu abro mão por causa do Evangelho. E isso é ser forte, isso é ser maduro. Mas agora, em que Paulo colocou assim, olha, há um sentido em que você pode comer ou não comer. A gente sabe que o ídolo não é nada, etc. e tal, mas agora ele vai falar especificamente sobre a questão de você ir ao templo, de você chegar lá, pegar aquela comida que foi oferecida ao ídolo, sentar-se à mesa e comer aquela comida. E ele vai começar com um grande, imenso, sonoro não. É isso que ele vai fazer agora. E é isso que a gente vai acompanhar a partir do versículo 14. Eu peço que você acompanhe a leitura junto comigo. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Essa é a palavra de Deus. Que palavra, né? Você não queria um sim, um não? Você não queria uma resposta? Paulo está chegando à resposta agora. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. E depois ele vai dizer, o ídolo tem uma implicação espiritual. O ídolo é um demônio.
e vai dizer, vocês não podem participar da mesa do Senhor, ele está se referindo à mesa da comunhão, à ceia do Senhor. No capítulo seguinte, ele vai falar bastante sobre a ceia, é o texto base da doutrina da ceia no Novo Testamento. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aqui está, assim, taxativamente. Você já ficou com vergonha de ser visto com alguém alguma vez? É uma dificuldade, né? Porque pode ser que você estivesse errado. Talvez você não tenha ficado com vergonha de alguém que foi pregar o Evangelho, estava com você, junto com você, e de repente, numa situação que eu não vim aqui para pregar o Evangelho, eu vim aqui para ver o filme no cinema. Aí na fila do cinema, essa pessoa começa a falar do Evangelho ali, e você, pô, agora todo mundo vai saber que eu sou crente aqui, gente. Pois é, às vezes a gente pode ficar com vergonha da pessoa que está com a gente, mas os errados somos nós. Por outro lado, você pode realmente não querer ser implicado com alguma pessoa que represente algum valor contrário aos bons valores, mesmo da sociedade, principalmente aos valores do Evangelho. E você simplesmente vai dizer, eu não vou com você nisso, eu não vou andar com você, eu não vou estar com você. Pregadores que pregam em conferências, eles têm esse cuidado, eles não aceitam convite para qualquer conferência. Uma vez eu fui pregar numa conferência da Teologia da Missão Integral. TMI. Me chamaram e eu fui lá pregar. Aí a minha foi a primeira pregação. E foi a última também lá. Eu falei sobre 7 pecados que rondam a teologia da missão integral. Pronto. Me chamaram para pregar. Eu falei, eu prego. Preguei, ficou todo mundo me olhando com aquela cara assim de paisagem. Alguns não, porque a palavra de Deus alcança as pessoas. E pronto, fui embora e nunca mais me chamaram. E, francamente, eu não estou sentindo falta. Então, pregadores, às vezes, se você for convidá-los, poxa, eu quero convidar fulano, mas ele não atende assim, não. Você fala, não é que o sujeito seja snob, não. É que ele não quer ligar o nome dele a talvez um movimento, uma conferência, uma entidade, uma instituição que ele não conhece, que ele não sabe o que está acontecendo. Quem mais vai falar nessa conferência? Que grupo é esse que está produzindo essa conferência? Nós ouvimos com muita alegria, algo que já sabíamos de fato, mas é bom sempre ouvir, o pastor Buck Parsons, que atualmente pastoreia a igreja onde foi pastor o Assis Sproul, dizer que a Conferência da Fiel é uma das mais respeitadas no mundo. Mais respeitada por quem? Mais respeitada pelas igrejas sérias, pelas igrejas que amam a palavra, pelas instituições que amam a palavra de Deus. Então isso é um grande encorajamento para nós, porque não é fácil manter o ministério, irmãos, não é fácil. Então você precisa se preocupar com quem você se associa. Quando eu penso isso, talvez esteja passando, quando eu falo isso, talvez esteja pensando aí você na sua mente, assim, mas e o Senhor Jesus? O Senhor Jesus foi associado com quem? Com pecadores. Porque come e bebe o mestre de vocês com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. E o Senhor Jesus deu a razão. Se você puder dar a mesma razão, então não se importe. Então não se importe. Por que você está lá? Ativamente, intencionalmente. Não é 2 de paus, não. Sabe o que é 2 de paus? Eu não sei nem por que criaram essa expressão. Mas é aquela pessoa que está só lá. E está achando que está fazendo alguma coisa. Vai a um evento, vai a uma circunstância que talvez não devesse ir, mas não está influenciando nada, não está testemunhando nada, não está dizendo nada, está apenas passando a ideia de que é um cara legal. Não, aí não. Jesus não foi para passar a ideia de que era um cara legal. Jesus incomodava, mesmo aquelas pessoas que queriam se aproximar dele. Não foi à toa que Pedro disse, logo no primeiro momento, quando ele percebeu que ele não estava diante de qualquer um, ele disse, Senhor, retira-te de mim que eu sou pecador. E Jesus diz o quê? Eu vim para você. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. E o Senhor Jesus diz, esse homem compreendeu, esse homem tem fé. E a Bíblia diz que ele não se importa de ser associado com pecadores. Um dos maiores títulos de Jesus, talvez um dos que ele mais ame é amigo de pecadores. Essa expressão para mim é muito significativa. Irmão. Jesus é meu amigo, eu sou pecador, ele é meu amigo. Às vezes a igreja passa outra ideia. Você está santo o suficiente, você se santificou o suficiente, você ficou puro o suficiente para chegar perto de Jesus? Durante séculos a igreja às vezes passou essa ideia.
Uma das coisas que a reforma resgatou foi a doutrina do sacerdócio universal. Todo crente, todo homem, toda mulher que está em Cristo é um sacerdote diante do Senhor, é uma sacerdotisa. O que significa isso? Que essa pessoa tem acesso a Deus em Cristo Jesus, que eu não preciso de um intermediário, eu não preciso de um padre, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um bispo, eu não preciso de ninguém entre mim e Deus, eu só preciso do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu tenho acesso, acessibilidade. Que maravilha! Eu, pecador. E quando eu ouço essa expressão, e tem hinos que têm essa expressão, amigo de pecadores. Esse é um título que me faz eu me emocionar. Por que cargas d'água ele quer ser amigo de alguém como eu? Então, se você está no meio das pessoas, como Jesus estava, com a intenção, com a atitude, com a palavra, com que Jesus estava, então não ligue para o que vão falar de você. Você estava lá, estava. Pastor Bob Self, um amigo meu, escreveu um livro que me trouxe para a fé reformada, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Está trabalhando nos arredores de Atlanta atualmente, ele e a esposa. Trabalhando numa região pobre, numa região que eles chamam nos Estados Unidos de Intercity. Bolsões de pobreza, onde às vezes um governo com umas tendências não muito boas na área de economia, vai para lá e forma lá uma obra, faz uma obra grande, aí traz muita gente, facilita e põe muito dinheiro público, aquele negócio todo, daqui a pouco a obra acaba ou paralisa e pronto, eles vão embora, o governo vai embora, o Estado, melhor dizer o Estado vai embora e ficam lá aquelas pessoas. Vai ficar uma população lá, majoritariamente negra, pobre, latinos, mas alguns brancos também. E lá estão eles, trabalhando no meio dessa pessoa. É uma área de risco, é uma área de criminalidade, é uma área de prostituição, uma área de drogas. E lá estão eles trabalhando. Então, uma vez ele mandou um relatório, sempre manda algum relatório do que está fazendo lá, e ele disse, aliás, não, isso eu ouvi dele na casa dele mesmo. Ele disse, nós fomos a um clube gay. Peguei uns homens da minha igreja, as mulheres ficaram em casa orando e nós fomos lá. Reunimos alguns presentes, alguns folhetos, alguma coisa e fomos lá. Entramos e quando deram nós fomos lá para falar com aqueles dançarinos, aqueles homens que se apresentam para outros homens. Ficamos ali, quando deu o intervalo, nós fomos lá. O dono permitiu, nós queremos visitar, queremos falar com eles, queremos orar com eles. Deixaram. Eles foram lá. Eu perguntei, como foi isso? Todos deram atenção. Teve um que ficou querendo falar alguma coisa, mas ele foi repreendido até pelos amigos dele lá. Enquanto isso, todos ouviram. Alguns com lágrimas nos olhos. Enquanto nós dávamos alguma coisa para eles e oferecíamos o Evangelho de Jesus. Porque, geralmente, essas pessoas só são buscadas por gente que quer arrancar deles, quer usá-los, quer tirar deles. E eles receberam um grupo de homens, que foram ali para dar alguma coisa para eles, o Evangelho da graça de Cristo. Então, se você está no meio dessas pessoas, fazendo exatamente o que Jesus estava fazendo, então você não tem que ligar o que vão dizer para você. Imagina o Bob virando para mim e dizendo assim, fui no clube gay. Às vezes a gente não quer se identificar com algumas pessoas. E às vezes nós não devemos mesmo nos identificar com algumas pessoas. É o que Paulo está falando aqui. Porque não é uma questão só de pessoas. Essa que é a questão que a gente às vezes não percebe. Há implicações espirituais por trás disso. Versículo 13, como eu disse, Paulo já avisou a igreja, olha, você pode fugir. O que eu vou dizer agora, fujam da idolatria, você pode fazer isso. Porque eu acabei de dizer que não vem tentação sobre nós que não seja humana. E fiel é Deus, que junto com a tentação dará também o escape para que vocês possam suportar. Ele vai estar com vocês. Então, o que eu vou dizer agora, vocês podem fazer. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Como Paulo costuma fazer muitas vezes, ele fala um negócio, é aquela resposta curta, e agora vamos para a resposta mais longa. Vamos desenvolver um pouco por que eu estou dizendo isso. Mas, se era o que vocês queriam saber lá no capítulo 8, sobre coisas sacrificadas a ídolos, está aqui a resposta. Sobre ir ao templo e comer comidas ali sacrificadas a ídolos, está aqui a resposta. Fujam da idolatria. Mas, Paulo, Paulo, você sabe que uma cidade como a nossa, uma cidade greco-romana, esses jantares, essas ceias, esses momentos de alimentação, eles são a marca social do nosso tempo.
Talvez alguns ali em Corinto, quando receberam essa carta, ela foi lida, disseram assim, Paulo está indo longe demais. Paulo está ultrapassando seus limites. Eu sei que ele é um apóstolo, que ele tem autoridade, mas espera lá, gente. Isso aqui é o que nós fazemos enquanto homens e mulheres desta sociedade, que fazem parte dessa sociedade. Se você quer estar no meio das pessoas, se você quer ser significativo, se você quer ser relevante, então todo mundo que é alguma coisa e todo mundo que quer ser alguma coisa vai estar num templo qualquer comendo essa comida. E Paulo, eu não preciso estar ali adorando esses falsos deuses, esses ídolos. Eu estou ali com reserva mental. Eu sei que eles não são nada. Eles não representam nada. Então qual é o problema de eu estar ali? Essa pode ter sido a reação quando eles ouviram a leitura do verso 14. Portanto, já que eu acabei de dizer para vocês o que é que Israel experimentou de bênção de privilégio e como isso não garantiu nada por causa da fé, que, como diz Hebreus, né, a fé não foi misturada no coração deles com a palavra que eles ouviram. Hebreus tem essa séria acusação contra o povo de Deus. Ouviram a boa palavra, mas não houve uma mistura de fé no coração. Então eles foram rejeitados. Você se lembra, fé é a atitude apropriada que se tem que tomar com relação ao que Deus diz. Ela envolve obediência, ela envolve confiança. Deus falou, eu confio, eu obedeço. Você mistura a fé com a palavra que você recebe e segue em frente. O povo de Israel não fez isso, eles caíram no deserto. Agora, não precisava ter sido assim, porque Deus dá sempre o escape. E o escape não é tirar da situação, em que às vezes nós mesmos nos metemos, inclusive. O escape é que Deus está ali, Deus se envolve quando a tentação chega, irmão. Quando a tentação chega, não pense que Deus foi para longe de você. Nunca pense que na tentação ou na provação Deus se afastou. Geralmente, quando a gente cai, fomos nós que nos afastamos de Deus. Mas nós estamos nos afastando e Deus está vindo junto, Ele continua vindo junto. Você não vai para o pecado e Deus vai para o outro lado. Deus não faz isso. Você é dele, você é povo santo. Não tem jeito dele expulsar você. Pelo contrário, como foi dito aqui no início do culto, e como nós vamos ver um pouco mais hoje à noite no capítulo 14 de Oséias, Deus vai atrás dessa mulher imunda até transformá-la numa mulher pura. Então nunca pense que a tentação é alguma coisa assim, Deus estava longe, Deus não estava tomando conta. Não, Deus se envolve na tentação. O versículo 13 nos ensinou isso. Nós é que queremos nos afastar dele. Nós é que vamos para onde? Ele continua indo na nossa direção. Continua indo para prover o escape. Continua indo para nos dar vitória e crescimento sobre a tentação. Tendo dito isso, Paulo diz agora para eles com todas as letras, fujam da idolatria. Para aí, Paulo, você está falando que a idolatria, eu já disse, Paulo, eu não estou lá pensando que aquele ídolo é alguma coisa, eu sei que o ídolo nada é. Você mesmo escreveu isso lá atrás? Paulo diz, vamos aprofundar um pouco mais? Verso 15 a 17. Falo como a pessoas sábias. Vocês não são entendidos? Vocês não dizem que compreendem? Paulo usa de uma certa ironia aqui, irmãos. Eu estou falando como pessoas sábias, como pessoas que entendem. E vocês estão dizendo que vocês são fortes. Vocês estão dizendo que vocês compreendem. Vocês estão dizendo que vocês sabem o suficiente para ir lá nesse templo, para pegar essa comida e ficar numa boa. E o problema seria somente a um crente mais fraco observar vocês fazendo isso e ficar confuso. Não, tem mais. Deixa eu falar então, já que vocês são sábios. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Note bem o que Paulo está fazendo aqui. Paulo não está falando para julgar, dizer se é certo ou se é errado. Ele está fazendo a exposição da doutrina. É aquilo que eu digo aqui, irmão. Quando nós discutimos a doutrina numa igreja, numa classe de escola dominical, por exemplo, nós não estamos construindo a doutrina. Paulo já sabe exatamente o que Deus tem para falar àquela igreja, o que ele vai escrever ali. Ele sabe disso. Nós só discutimos para se tornar claro. É isso que Paulo está falando aqui. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção, eles sabem do que ele está falando. Eles sabem que é da ceia do Senhor que ele está falando. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Ele vai usar essa palavra comunhão, koinonia no grego. Ele vai usar pelo menos 4 vezes aqui nesses versículos. Numa forma ou outra da palavra ele vai usar. Essa é uma palavra muito importante. Koinonia, ela fala de comunhão. Ela fala basicamente de pessoas que primeiro têm alguma coisa muito em comum.
ela se desenvolve para significar um laço entre essas pessoas, uma atadura, um link, uma ligadura entre essas pessoas. Então, koinonia é a palavra geralmente traduzida como comunhão, como, por exemplo, a comunhão da igreja. A igreja é uma koinonia de pessoas. Elas estão unidas, por mais do que simplesmente uma ideia qualquer, elas estão entrelaçadas, por assim dizer. O cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Ele vai desenvolver isso no capítulo 11, é o texto que a gente lê na ceia muitas vezes, não é? E Paulo diz para eles o seguinte, olha, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Não estão compreendendo o que está acontecendo. Cada um vem, come, bebe, o outro chega, já não tem mais nada, e já tem um embriagado, envergonham os que nada têm, desprezam a igreja de Cristo. Vocês não estão celebrando a ceia. Quando vocês estão se reunindo para alguma coisa pior e não para alguma coisa realmente boa. Paulo vai falar tudo isso daqui a pouco e nós vamos fazer a exposição no devido tempo quando chegarmos lá. Mas ele já está adiantando aqui o significado que eles sabem. Por que eles sabem? Porque Paulo tinha ensinado para eles. Paulo não está ensinando essas coisas aqui não, agora não, irmão. Paulo passou 1 ano e meio em Corinto pregando. Você imagina o quê? Esse homem passou 1 ano e meio ensinando aquela igreja todas essas coisas. Ele não está ensinando nada novo. Eles não estão recebendo ali. E Paulo, você não tinha dito para a gente que era isso. Eu estou lembrando a vocês. Lembrem-se do Evangelho. Lembrem-se do que o Evangelho significa. Lembrem-se das vezes em que estivemos juntos. Eu ensinei essas coisas para vocês. Por isso que ele está dizendo, julguem vocês mesmos o que eu digo. Lembrem-se do que vocês aprenderam. É o que você tem que fazer aqui sempre, irmão. É o que você tem que fazer em qualquer igreja que você entre. Você nunca entra numa igreja como uma tábula rasa, como um quadro de giz em branco, como uma folha de papel em branco. Todo culto que você vai, seja num templo, seja na casa de alguém, seja o que for, em que alguém abre uma Bíblia, em que alguém diga, olha, vamos pregar, vamos fazer qualquer coisa, você não chega lá zerado. Você tem que ter esse conteúdo dessa doutrina para ver o que vai passar por ali e o que não vai passar por ali. Você não fica em dúvida. Se você está crescendo, se você está amadurecendo na fé, você não fica em dúvida quando vê uma coisa estranha e diz assim, talvez, será que isso aqui também não serve, gente? Eles parecem tão sinceros. Olha, eles são tão dedicados e estão fazendo isso ou fazendo aquilo. Eu lembro que o Mark Lloyd Jones uma vez, um grupo da igreja dele foi num outro lugar próximo, assim, um outro condado próximo, e numa outra igreja, bem diferente, que fazia uns negócios lá meio estranhos, né? E eles foram lá. Quando voltaram, falaram para o doutor, como ele era conhecido, né? Falaram que aquele pessoal, gente, aquele pessoal é consagrado, aquele pessoal, eles são muito sinceros, eles são muito... O doutor perguntou para eles o seguinte, o que vocês esperavam? Que eles tivessem chifres e caudas? Ser bonzinho, bonitinho, cheirosinho, pode ser muito legal, mas não é isso que avalia a doutrina. É a palavra que avalia a doutrina. Então você nunca chega zerado. Você vê qualquer coisa ali, você vai para a Escritura. Você não quer saber se quem está fazendo ali está sincero. Você pode estar completamente sincero, completamente equivocado. Pode fazer sacrifícios. Olha, mas aquela pessoa, ela sai para distribuir isso, para distribuir aquilo, vai distribuindo folheto e lá. Se a doutrina estiver errada, irmão, está distribuindo morte e não vida. Não se mire no sacrifício, não se mire na beleza aparente da coisa. Você sempre vem com a palavra. É por isso que Paulo está dizendo para eles, julguem vocês mesmos o que eu digo, vocês já aprenderam. Não é fato. A pergunta é retórica, é só para dizer sim, é Paulo, claro que é. O cálice que abençoamos é comunhão no sangue. O pão que partimos é comunhão no corpo de Cristo. Porque, embora muitos, vamos lembrar, é o que ele está falando aqui, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se você participa daquele único pão na ceia do Senhor, aquele pão que foi partido em muitos, você é participante do corpo de Cristo representado ali. Você participa do cálice, seja ele um só, como era, mesmo aqui no Brasil. Usava-se um cálice só. Que ia passando de pessoas em pessoas. Imagina isso na pandemia. O pessoal já ficava cismado, mesmo com aquele cálice que a gente usava aqui, que era todo tapadinho, né? Cada um pegava o seu e tal. O pessoal, será que tem? Querendo olhar ali para ver se tem um vírus ali. Mas se fazia isso. Não importando se era um só, são vários. Você participa do cálice que representa a comunhão no sangue de Cristo, ou do sangue de Cristo.
Nós estamos ligados aqui, nós fazemos parte disso. Paulo fez a pergunta, Paulo recebeu a resposta. Sim, nós somos participantes. Participantes. A palavra aqui é koinonia. É traduzir como comunhão e é traduzir como somos participantes. Nós tomamos parte, nós estamos envolvidos, como se você tivesse sido ali amassado junto naquela mesma massa. Já fez pão alguma vez? Então, massa, fica ali, e às vezes ainda deixa crescer o fermento, não é? Deixa lá um tempo lá para o negócio crescer assim. Aquilo está ficando cada vez mais entrelaçado. Você não consegue mais separar. Vocês são um só corpo. Eles estão vendo para onde Paulo está indo com essa ideia. Espera aí, a gente participa da mesa do Senhor, a gente come ali. Mas tudo bem, eu ainda tenho meu contra-argumento para o apóstolo. Eu não estou adorando nada, porque não existe nada. É só uma estátua. É só uma imagem que puseram lá. Eu sei que aquilo não é nada. Paulo está pensando que isso aí vai resolver? Mas Paulo vai chegar lá. Há uma união mística com Cristo. E por causa disso, há uma união mística com os irmãos em Cristo. Irmãos, nós não estamos ligados aqui, como eu já disse algumas vezes. Nós não estamos aqui porque eu concordo com ela, e concordo com ele, e ele concorda com ele, e ele concorda com ele, e ele com ela, e por isso a gente está aqui. Não, nós estamos aqui porque ela está ligada a ele está ligado a ele está ligado a ele está ligado, ela está ligada a ele. É quando acontece essa ligação vertical, é que se dá a ligação horizontal. Você entendeu? Isso é a união mística do crente com Cristo, e por causa de Cristo estamos ligados uns aos outros. Isso se realiza pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz Cristo para nós. Cristo não está presente aqui, a não ser pelo Espírito. Você se lembra que Cristo tem corpo físico? Cristo assumiu uma identidade física, uma natureza física quando ele se tornou. Ele nunca mais vai deixar de ter uma natureza física. Ele subiu fisicamente à presença do Pai, ele desce fisicamente quando voltar. Cristo está presente aqui, como está presente em todas essas igrejas que realmente adoram o seu nome, por causa do Espírito. E é o Espírito que habita na igreja, fazendo com que a igreja seja o templo do Deus vivo. Não mais o templo de pedra, de tijolo e tal. A igreja, pedras vivas, como diz Pedro. Mas o Espírito produz isso porque ele habita individualmente em cada um dos crentes também. Como Paulo diz no texto lá de 1 Coríntios 6. Então é por causa disso que nós estamos ligados. Existe uma união mística. Estamos em Cristo. E somos um só corpo. Um grande erro, olhar para a membresia da igreja local e achar que somos uma espécie de sócios de um clube ou agremiação. Eu vou ali para aquela igreja. Eu acho que eu vou entrar para aquela igreja. Eles são legaizinhos, eles têm um programa bom, né? E você acha que é isso. Bota meu nome aí no hall de membro. Põe aí. Não. Havendo uma união mística, existe uma implicação espiritual grande, grave e séria por causa do que Cristo fez por nós. Você não entra para uma igreja, você se torna parte dela. Você não se associa a uma igreja. Você fica entrelaçado com os irmãos ali, querendo ou não. Esses irmãos podem ser muito legais, esses irmãos podem não ser tão legais assim. Geralmente nós somos as duas coisas várias vezes ao longo da vida, não é? O irmão que é muito legal também é muito chato, o irmão que é muito fácil pode ser muito difícil. Não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o seguinte: eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu sou um com você. Vamos lembrar de 1 Coríntios 6, 15 a 20, diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Lembra, essas prostitutas elas não estavam na esquina da rua, não, elas estavam dentro dos templos, eram sacerdotisas. Havia sacerdotes e sacerdotisas que eram usados nos cultos, sexualmente usados, como parte da adoração, como parte dos banquetes, geralmente. Aí o sujeito queria ir para lá, ele dizia: eu só vou comer essa comida aqui, e não vou me envolver com as outras coisas. Meu irmão, você está se aproximando muito perigosamente do fogo. Provérbios adverte muito claramente a gente. Você não consegue colocar fogo num monte de palha e dizer assim: só quero que 1/10 pegue fogo. Tente fazer isso. Então muitos estavam com problemas nessa situação. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne.
Pensa sobre o casamento, pensa sobre o adultério, pensa sobre a prostituição, o que isso significa. Paulo está dizendo, olha gente, não é isso que o mundo está dizendo para a gente aí não. Você pode ter uma vida sexual livre. É satisfação apenas de uma situação física, carnal, uma necessidade. Paulo está dizendo, não, a Bíblia diz, você se torna um. Não importa se houve casamento, não importa se houve pagamento de dinheiro, você se torna um. Pensa nisso. Paulo aqui está dizendo, você não pode fazer isso. Ele vai seguir dizendo, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E aí ele usa o mesmo verbo que usou aqui, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que você faz fisicamente tem implicações espirituais. Tem implicações sérias. Se você ficou preocupado com pecados nessa área, irmão, lembre-se, a graça é sempre maior quando há arrependimento. Não existe pecado tão profundo que a graça não seja mais profunda ainda. É por isso que o Senhor Jesus andava, inclusive, com as prostitutas. Porque elas poderiam ser salvas. Elas podiam ser purificadas. E elas não eram, na verdade, piores do que os outros pecadores que estavam ali. O Senhor Jesus andava com pecadores porque Ele veio para curar o doente, Ele veio para buscar o perdido, Ele veio para limpar o imundo. É isso que Ele faz. Então, sim, são pecados graves. O problema aqui de Corinto é que eles querem fazer isso como se estivesse tudo tranquilo. Fosse na prostituição cultural, fosse na comida. Que eles vão dizer lá, a comida é para o estômago, o estômago é para a comida. Os irmãos já viram essa argumentação que eles usaram. Deus vai destruir tanto um como o outro. Paulo diz, não é assim não. O corpo não é para prostituição. O corpo foi comprado por preço. Glorifique a Deus no corpo de vocês. Quando um casal casado se une sexualmente, quando eles se dão mutuamente, isso traz glória a Deus. Isso é uma forma de adoração ao Senhor, se você me permite dizer assim. Então, irmãos, cultuem mais em casa. Nós vivemos cercar de tanta imoralidade. Nós vamos cercar de tanto erro nessa área. E às vezes os casais crentes deixam de dar um bom testemunho um para o outro. Usando o corpo que receberam do Senhor, do jeito que o Senhor quer que o corpo seja usado. Nós corremos o risco de nos tornar racionalistas e esquecer que existem implicações espirituais na vida cristã. Tudo que você faz tem implicação, irmão. Estamos unidos a Deus Pai por causa do Filho, Cristo. Nós estamos unidos a Deus Filho, Cristo, como eu já expliquei há pouco, por causa do Deus Espírito. Anjos e demônios são realidades. Anjos e demônios não são figuras de linguagem. Anjos são, conforme Hebreus, no capítulo 1, são ministros que servem aqueles que hão de herdar a vida. Demônios são espíritos decaídos que servem a si próprios, que servem à mentira e que servem ao seu comandante, Satanás. Ambas as realidades existem, ambas estão atuando por aí. Você não sabe quantas vezes um anjo do Senhor livrou você de alguma coisa. Você não sabe quantas vezes um anjo do Senhor surgiu no seu caminho para desviar você do erro. O Senhor age com o Espírito, o Senhor age com a palavra dele. O Senhor age muitas vezes através de anjos. E não tente saber, os anjos não estão interessados nisso. Os anjos não querem saber disso, eles não querem ter a atenção de vocês. Aos Colossenses, Paulo teve que escrever corrigindo esse erro, porque havia gente lá querendo ver anjo. Anjo ali, anjo aqui. Tá? Os anjos não querem saber disso, eles ficam muito satisfeitos de servir ao Senhor sem aparecerem. E os demônios ficam muito satisfeitos quando você se deixa levar pelos seus enganos, pelas suas mentiras, ou fica com medo deles. São realidades. O Espírito e a igreja, outra realidade espiritual também.
como eu acabei de dizer, por que a igreja é possível, por que isso aqui é possível, por que esse grupo aqui é diferente de qualquer outro grupo social, porque ele não é apenas um grupo social, ele é um grupo espiritual. Nós estamos, como eu acabei de explicar, ligados, e é o Espírito Santo que produz isso, isso é uma realidade. O fato de ser invisível não significa que não exista. A já famosa frase de Exupéry, em O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Frase bonita, né? Pode tuitar. Só não diz que é minha, porque não é. Antoine Exupéry. Então, Paulo continua o argumento, verso 18. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Note bem, eles viviam numa cultura em que receber alguém à mesa era muito mais do que simplesmente compartilhar nutrientes. Sempre tinha sido assim. Esse é um conceito que está na própria cultura. Paulo os chama de volta a Israel. Segundo a carne, significa o povo de Israel, a antiga nação de Israel, o povo físico. Aquelas pessoas que estão lá, que a gente conhece lá no Antigo Testamento. Considerem o povo de Israel no Antigo Testamento. Não é verdade que nos sacrifícios, quando o sacerdote chega lá para oferecer, eles se tornam participantes do altar? Mas não era só o sacerdote, não. Os sacrifícios que eram trazidos eram divididos. Muitos deles, exceto o holocausto, eles eram colocados no altar. Uma parte ficava para os sacerdotes, para os levitas, e outra parte, às vezes, era trazida para se comer em alegria diante do Senhor. Às vezes eles comiam nas suas próprias cidades. As orientações da lei permitiam isso em certas circunstâncias, mas sempre em nome do Senhor, sempre para a alegria do Senhor. Agora, quando eles iam ofertar ao Senhor alguma coisa, então eles tinham que levar ao lugar de culto, e lá poderia se fazer essa tripartite da carne. O que Paulo está dizendo é, se você coloca sobre o altar, você é participante daquele altar. Você está envolvido com aquele altar. Esse conceito vem da cultura, esse conceito da refeição em conjunto, esse conceito que é caro até hoje no Oriente, no Antigo Oriente Próximo e no Antigo Oriente Longínquo também. E ele está ali, irmãos, porque Deus colocou esse conceito na cultura. Portanto, antes de você abrir a Bíblia e vir com uma hermenêutica da cultura da época, dizendo, naquele tempo eles faziam assim, mas hoje então não é mais assim, porque a gente faz assado. Vamos lembrar que quando Deus quis inspirar a sua palavra, ou seja, dar um texto inspirado, Deus preparou as coisas para que isso acontecesse. O que você encontra nas culturas em que o texto bíblico foi dado aos homens que registraram, que fizeram registro, não estava ali por acaso. O idioma hebraico não estava por acaso. O grego não estava por acaso. Deus selecionou isso. Não era assim, poderia ter sido escrito em qualquer língua? Não. Tecnicamente, sim. Tanto que há traduções para vários idiomas. Mas tanto o hebraico e as pequenas partes em aramaico que há no Antigo Testamento, como o texto grego do Novo Testamento, que não foi escrito no grego clássico, foi escrito no grego koiné, ou kni, como alguns chamam, que era o grego falado pelas pessoas assim, era o grego comercial. Eles não foram ali cair por acaso, já que ele está nessa cultura aí, eu vou dar a revelação, ele vai registrar. Não! Deus deu a cultura na qual ele quis que o texto fosse escrito. Idiomas, aspectos sociais, a própria história, tudo isso foi preparado por Deus. Deus não deu a revelação num vácuo que aí de repente se adaptava ao que tivesse por perto, não. Deus deu o ambiente completo. Idioma, cultura, costumes, inclusive esse que é usado muitas vezes. É por isso que os apóstolos vão dizer algumas vezes, nem ainda coma com essa pessoa. O que ele está dizendo? Você não pode estar aqui e ela do outro lado da mesa comendo? Não, é porque tem um sentido, o sentido de identificação, de participação, de envolvimento. De quem os apóstolos diziam isso? De alguém que trazia falsa doutrina, de alguém que fazia uma doutrina estranha, dizendo, nem ainda coma com essa pessoa. Isso para nós não teria muito sentido, né? Você vai num restaurante, a pessoa está aqui, se for aquelas antigas pensões, né, que você sentava na mesa com várias pessoas,
Para nós isso não tem significado nenhum. Dentro da cultura, significava comunhão, identificação, pertencimento em algum grau. É por isso que comer do pão de uma pessoa, na tenda, na casa, no palácio de uma pessoa, e depois trair essa pessoa, era um crime hediondo, era um pecado gravíssimo. Dada a significância de você estar compartilhando a mesa. Entende por que o Senhor Jesus deu para nós um ritual que é uma refeição? A ceia do Senhor? Ela tem esse significado. Você não apenas come do pão, bebe do cálice e pronto. Não, você está expressando ali essa interligação que vai muito além do físico. E agora Paulo vai esquentar realmente a pedra aqui com eles. Né? Considerem, tudo pergunta retórica. Não é verdade, é como se ele estivesse perguntando ainda. Não é fato, como ele perguntou no verso 16. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E eles teriam que dizer sim, é. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é exatamente isso que a gente encontra. Nesse caso, compartilhar uma refeição significa se tornar participante do significado daquela mesa e dos que estão assentados nela. É por isso que o Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque depois que você andou junto e parou com a pessoa e sentou-se com ela, o próximo passo é a refeição ser servida e vocês compartilharem. O salmista diz: bem-aventurado aquele que não faz isso. Versos 19 e 20, Paulo diz: o que quero dizer com isso? E aí agora ele vai justamente para aquilo que estava na cabeça dos que achavam que tinha um contra-argumento. Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? E se quem estava lendo essa carta para a igreja de Corinto deu uma pausa lá para beber água, né? Lembra daquele personagem que tinha, não espere molhar o bico? Só para aqui e vai beber uma água. Ah, viu? Paulo chegou no ponto. Realmente, ele está vendo. Claro que ele está dizendo que o ídolo não é nada. Claro que ele está dizendo que o próprio ídolo em si não é coisa alguma. Ou que aquilo que foi sacrificado. Ah, viu? Aí o sujeito terminou de beber o copo d'água, estou lá. Digo, não. Não. Eu digo é que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Aí você tem que... Opa, para lá. Eu pensava que estava só eu, a comida e uma estátua lá com uma cara esquisita. Eu pensava que era só eu, a comida e o amigo que me chamou para ir ali, né, para eu ficar junto dele. E aí, como eu quero evangelizá-lo, eu vou, eu chego lá. Paulo diz, não. Eu digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em koinonia, em comunhão com os demônios. Irmãos, é possível se colocar sob a influência dos demônios. O nosso pecado ajuda, o mundo ajuda, e os demônios estão desejosos disso. A ideia de uma espiritualidade superior, às vezes, pode ser o início da queda, e tem sido para muitos cristãos. Eu posso suportar isso. Eu posso ver esse tipo de filme, eu posso ler esse tipo de literatura, eu posso frequentar esse tipo de ambiente. Ah, eu sei que não é, eu sou forte. Se você não for forte o suficiente para dizer, eu não vou, você não é forte. Você é apenas um vaidoso espiritual. Você apenas está tomado de soberba espiritual. E o livro de Provérbios é muito rico, muito pródigo em dizer que a soberba precede a queda. Esses homens... mulheres em Corinto, que queriam estar nos templos participando, eles eram soberbos. Paulo já tinha dito isso para eles. No capítulo 5, quando eles não exerceram disciplina sobre um caso de imoralidade grave na igreja, Paulo disse, vocês estão tomados de soberba, de orgulho. Vocês acham que vocês são muito fortes, vocês acham que vocês são melhores. E como esse tipo de atitude não se limita a uma única área da vida cristã ou da vida da igreja,
aquilo lá era reflexo do que estava acontecendo aqui, ou do que eles queriam continuar fazendo, que é poder ir ao templo, participar, não ficar excluído da sociedade, não ficar sendo olhado como retrógrado, não ficar sendo olhado como alguém que não se mistura e tal. Quer se misturar? Já demos a direção. O Senhor Jesus já ensinou para a gente. Quer se misturar? Vá com intenção. Quer se misturar? Você vai falar certas coisas que às vezes os outros não querem ouvir. Você vai ter a atitude que os outros não vão gostar de ver. Mas talvez alguém ali, alguma pessoa, ouvindo ou vendo alguma coisa, vai dizer, esse cara, essa menina, tem alguma coisa diferente aí. Mas que não seja o orgulho espiritual que diz, eu posso fazer. C.S. Lewis escreveu certa vez que há 2 erros que os homens cometem em relação ao diabo. Um é negar a existência dele, o outro é se interessar demais por ele. No caso aqui, eles estavam negando a existência dos demônios. O ídolo não é nada. Paulo, o ídolo é só uma estátua além. Só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Senhor que é Cristo. Paulo tinha escrito sobre isso lá, no início do capítulo 8. E Paulo diz, não, aquilo ali representa alguma coisa. Estão pensando que aquilo é só projeção da humanidade pecaminosa? Não. O diabo é muito esperto para não se aproveitar disso. Você cria o ídolo. Isaías diz, né? Olha só a tolice desse camarada. Ele vai lá na floresta, ele corta um pedaço de um tronco lá. Chega em casa, ele parte em 2. Com um, ele coloca lá no fogão a lenha para fazer a comida dele. O outro, ele molda um ídolo, põe em pé, se curva e diz, tu és o meu Deus, livra-me. Paulo falou, está vendo? Que tolice. Aqui, Isaías fala isso, está vendo que tolice? Paulo aqui diz o seguinte, você acha realmente que alguém tão inteligente, tão esperto, tão intencional como o diabo, vai olhar para um quadro desse e não vai passar ali para trás daquele ídolo? Olha um ser humano aí prontinho para mim, olha um ser humano aí curvado, olha um ser humano dizendo, ajuda-me, guia-me, livra-me. Você acha que os demônios vão ficar olhando assim, poxa, por que a gente não teve essa ideia antes? Tivesse, né? Pô, a gente podia ter falado isso, né? Eles tiveram a ideia. Eles tiveram a ideia de não deixar apenas na mente, apenas no conceito. Dê concretude a isso. Faça um ídolo, coloque ali. Existem ídolos da mente, existem ídolos do coração, sim. Mas existem os ídolos que são construídos, são palpáveis. Olha só! E a gente se curva. E os demônios sabem como se aproveitar disso. A pessoa se curva diante disso, ela não está se curvando diante de um pedaço de pedra, de madeira, de metal, ela está se curvando diante de um demônio, pronta para ouvir os ensinos do demônio, aberta para ouvir os ensinos do demônio. E, irmãos, demônio não tem tudo a ver com ensino? Tem ou não tem? Hã? Só tem! Estou chamando os professores daqui de demônios não, tá? É porque eu teria que chamar pastores também. Só que Paulo faz isso, Paulo chama. Paulo diz exatamente isso. Ele diz, nos últimos tempos, alguns darão ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Por isso que eu disse, se você quiser procurar demônio na igreja, procura no púlpito. É geralmente ali que ele vai estar. Se ele não estiver anunciando a palavra de Deus, é um ensino de demônio, de espírito enganador. Se ele é capaz de fazer isso no púlpito da igreja, você acha que ele não vai aproveitar aquela estátua que está ali prontinha com alguém curvado diante dela? Paulo está dizendo com todas as letras. E ele continua no verso 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, porque é isso que vocês estão fazendo se vocês vão lá e comem aquela comida e bebem aquele vinho. Não podem ser participantes, não podem ter a coinonia na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. As implicações pactuais não são puramente burocráticas, irmãos. Não, são espirituais. O que se afirma quando da profissão de fé, quando do batismo, quando da participação na ceia do Senhor, assim como quando nós lemos no pacto da igreja local, tem implicações sérias e Deus leva a sério essas implicações. Deus leva a sério essas implicações. Você não pode ser participante. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, ninguém aqui está indo a templo nenhum comer nada. Sério que eu preciso gastar algum tempo aqui para isso? O demônio que se esconde atrás de um ídolo, você acha que ele não vai procurar qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus, qualquer coisa diante da qual você se ajoelhe, qualquer coisa diante da qual seu
coração se dobre, você não acha que ele vai procurar isso e se enfiar ali? Então, sim, você não vai a nenhum templo, até onde eu sei, ninguém vai a nenhum templo aqui comer comida sacrificada a ídolo, coisa assim. Quando muito, talvez alguém tenha, em setembro passado, pego lá um saquinho de Corme Damião, e pastor, já era. Aquele suspiro, eu não resisti, aquela Maria Mole. Será que faz Maria Mole ainda hoje? Que troço bom aquilo, né? Eu era muito bobo na época de escola, fui lá na cantina, né? Minha mãe deu um dinheiro, eu fui lá, me dá 10 Maria Mole aí. Nossa, a mulher encheu assim, eu vim. Quando os colegas viram, eu fiquei com uma na mão. Então, talvez você não esteja comendo nem o doce de Corme Damião. Que não é em si só, você sabe que não é em si só alguma coisa, você não está indo lá e tal. É aqueles cuidados que Paulo já falou. Vê diante de quem você está fazendo isso. E Paulo vai falar mais sobre isso na próxima e última parte desse capítulo. Vamos deixar para domingo que vem, se Deus permitir. O diabo vai se aproveitar de qualquer circunstância, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer coisa diante da qual você se cursa. Se é seu filho, você vai transformar seu filho num demônio, num ídolo. Quando você transforma qualquer pessoa, inclusive seu filho, num ídolo, você está transformando ele num demônio. Não é que ele vai virar demônio, não, irmão. É que o demônio vai se aproveitar disso. Ele sabe como construir um altar no seu coração para o seu filho, e ele se esconde atrás dessa imagem, desse conceito. Pode ser o seu casamento, pode ser a sua carreira profissional, pode ser o seu entretenimento, pode ser o ministério pastoral. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não sejam ingênuos, vocês acham que vocês são fortes, vocês estão comendo, bebendo da mão do demônio, da mão do diabo. Paulo podia dizer, vocês estão literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Vocês estão comendo esse negócio aí, vocês estão participando aí, vocês estão se envolvendo, vocês estão... Porque a participação implica em identificação. E é isso que vocês estão fazendo. Paulo termina dizendo, olha, Deus não se agrada de tolos. Isso é o que ele quer dizer o verso 22. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Você viu quantas perguntas retóricas Paulo fez? Vocês vão mesmo provocar zelo ao Senhor? Você acha que o Senhor não virá? Porque, como eu disse, quando você vai pecando, o Senhor não se afasta, o Senhor vem. Quando Ele encontra você ajoelhado diante de um ídolo, ajoelhado diante de um demônio, do falso ensino, da mentira, do engano, porque é isso que é, você acha realmente que o seu pai amoroso não vai tratar disso? Quantos homens já colocaram para correr o pretendente de sua filha, que ela, toda enamorada, disse, papai, encontrei o homem da minha vida, vou me casar com ele. A garota tem 13 anos. O desgramado lá tem 15, 16. Não sabe o que é trabalhar, vive do dinheiro da mãe e do pai e tal. Quantos homens já não puseram para correr? Fora. Quantas mães já não fizeram isso quando viram o filhinho querido dela se apaixonar lá por uma menina que não tem nada a ver? Ela vê isso, não funciona, não dá certo. Não estou falando daquelas mães que são ciumentas simplesmente por ser ciumenta, não. Não, acabou. Você acha que o Pai Celestial vai deixar você ser namorado da mentira, do engano, e ficar quieto? Vai provocar o ciúme dele? O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele tem zelo por nós. Ele não deixa barato, não. Nós somos mais fortes do que ele. Graças a Deus. Porque muitas vezes na vida de um rapaz, de uma moça, é a mão do pai ou a mão da mãe que vai agarrar antes de cair no abismo de uma vida enrolada, de uma vida toda trambicada lá, porque se envolveu em relacionamentos errados. O pai e a mãe, no último momento, ele vai lá e consegue puxar. Pode doer, pode não gostar, pode espernear, mas muitas vezes o único momento de livramento é quando um pai, uma mãe, talvez algum outro parente que seja sério, faz isso, agarra e tira. Você acha que o nosso pai não vai fazer isso? Ainda bem que ele é mais forte do que nós. Porque senão a gente vencia essa luta e a gente ia. E Deus entrega muita gente a si próprio, mas Deus não entrega seus filhos a eles mesmos. Não entrega. Entrega até o diabo, mas não a ele mesmo. 1 Coríntios 5, não é? Para que o corpo seja destruído pelo diabo. A gente entrega ao diabo, mas a alma vai ser salva.
É como se Deus soltasse o cachorro para assustar. Mas Deus nunca entrega você a você mesmo se você é filho. Se você é filha dele, ele nunca entrega a você. E ainda bem, então, que ele é mais forte do que nós. Paulo não está dizendo só, olha, temam. Ele está dizendo isso também. Temam, porque nós somos mais fortes do que Deus. Mas essa palavra é uma palavra de encorajamento. Ele é mais forte do que nós. Que bom. Porque quando na minha tolice, na minha idiotice, na minha cegueira, eu vou atrás do ídolo, do falso ídolo, achando que eu estou forte demais, ou porque eu simplesmente fui me afastando do Senhor e fui enfraquecendo, ele vai lá e segura e puxa. E talvez você não goste, talvez ele saia arrastando você um tempo até você parar de espernear, mas ele vai cuidar de você. Ele não vai entregar você. Ele morreu por você. Aquele que morreu, aquele que deu seu próprio filho, não negou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo pergunta em Romanos 8. Então, irmãos, não é melhor ser os filhos obedientes que dizem, eu não sou forte o bastante. Eu não sou forte o suficiente. Senhor, ajuda-me. Eu não quero ser forte. Eu não quero me aproximar do fogo para me queimar. Eu não quero mostrar para os outros como é que eu sou forte espiritualmente, como é que eu conheço a doutrina, de modo que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ver esse filme, eu posso ler aquele livro, eu posso ir a tal lugar, eu posso fazer acontecer. Só os fracos não podem. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que ele se alegra na fraqueza, porque é na fraqueza que o poder de Deus se mostra. Ele diz, quer saber quando eu sou forte? Quando eu sou fraco. Quando eu reconheço que eu sou fraco, então sou forte. É aí que eu consigo ir. Que seja assim com a gente, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Pai querido, muito obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Ajuda-nos a confessar e abandonar os ídolos que em nossa mente, que em nosso coração, muitas vezes tomam o teu lugar. Demônios disfarçados de entretenimento, disfarçados de pessoas, disfarçados de carreira, disfarçados de instituições, disfarçados de conceitos. Ó Deus, lança a tua luz para que nós vejamos o perigo que está à nossa frente e que nós nos voltemos na tua direção e ao invés de termos que ser arrastados por ti, nós corramos como filhos correm para a segurança dos braços dos pais. Que assim o Senhor nos fortaleça, para que nós então ajudemos aqueles que estão sendo arrastados pelos demônios, aqueles que ainda não te conhecem, para que eles sejam salvos como tições que são arrancados do fogo, Senhor. Ouve a nossa súplica e recebe o nosso louvor pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé para a gente cantar uma última canção, depois do que você pode se assentar para a oração silenciosa e a transmissão será encerrada. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Renovamos o convite para estar conosco aqui em nossa igreja. Que a palavra de Deus produza seus frutos em você.